Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. E sim, estava um pouquinho sumido por aqui. Alguns já sabem, eu sou seminarista, então estava um pouquinho atarefado com as tarefas do seminário, muita disciplina para estudar, muita coisa para aprender. Também sou líder na minha igreja, então muita coisa para estudar também, para a escola bíblica, para nossos cultos do grupo de comunhão. Tempo com os meus jovens adolescentes também, porque eu sou líder de jovens adolescentes na igreja. Então, assim, muita coisa demandando o meu tempo e eu então fiquei um pouquinho atarefado. Eu resolvi, então, priorizar meu ministério e também os meus estudos no seminário. Inclusive, eu até passei um tempo fora das redes sociais, do Instagram, do TikTok, etc. Eu consegui me organizar mais ou menos em relação aos estudos do seminário e também aos estudos para atuar no meu ministério na minha igreja. No entanto, eu não estava conseguindo me organizar para estudar para aqui, para estar com vocês no canal também. E eu não queria fazer um estudo de qualquer jeito para ficar uma devocional sem um entendimento claro. Então, assim, eu acabei buscando um pouco mais de tempo. Eu já voltei para as redes sociais, mas ainda não tinha encontrado um tempo para me dedicar aqui também ao estudo do canal. E como eu tenho um compromisso de estudar provérbios com vocês, vamos que vamos em provérbios, tá? Bom, como eu já falei, expliquei toda essa demora, né? Expliquei sobre essa demora que eu tenho com vocês. Nós vamos então entrar no capítulo 2 de Provérbios. Até aqui, no capítulo 1, nós já estudamos bastante coisa, inclusive nós finalizamos esse capítulo com a repreensão da sabedoria, onde nós entendemos claramente que a sabedoria clama, mas também que ela pune aqueles que não a ouvem, que não a aceitam. Então, nós finalizamos o capítulo 1 com esse entendimento de que há um clamor da sabedoria, mas também há uma punição para aqueles que não a seguem, né, que não a escutam. E aí nós vamos agora entrar nesse capítulo 2, já dentro de uma nova perspectiva. Se antes a sabedoria clamava, agora nós vamos entender o real valor desta sabedoria. Nós vamos então entender essa parte aqui a partir de agora. Mas antes, nós vamos para a vinheta. Depois da vinheta, aí sim nós vamos para o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou, então nós vamos dar sequência no nosso estudo. Ou seja, a partir de hoje nós vamos entender o valor da sabedoria, conforme eu já falei antes da vinheta rodar. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 6, porém eu quero focar somente nos versículos 1 a 4 hoje. Poderia facilmente fazer um devocional única nesses 6 versículos, mas eu quero dar uma importância muito grande a uma conjunção que nós temos aqui, uma conjunção condicional, que vocês vão perceber muito bem quando nós estivermos lendo. Existe uma condição para que a gente possa, de fato, entender esse valor da sabedoria. Então, nós vamos ler os versículos de 1 a 6, vamos focar somente nos versículos 1 a 4, para nós entendermos um pouco mais sobre essa conjunção condicional que nós vamos perceber na leitura. Diz assim na minha versão NVI, Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como se quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Oremos. Pai Santo, Tu és soberano, nós somos gratos ao Senhor por nos conduzir até aqui. Obrigado porque o Senhor me ajudou com os meus planejamentos para que eu voltasse novamente aos estudos e seguisse firme com o canal. Tenho o desejo de manter firme, Senhor, então que o Senhor possa continuar nos guiando, para que eu possa estudar, para que eu possa explicar claramente, e aqueles que assistam me acompanhando nesse estudo também possam aprender e sentir o desejo de se dedicar ainda mais à Tua palavra e ser mais parecidos contigo.
É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dando sequência a esse estudo aqui. Nesta leitura, nós já percebemos algo muito importante. Eu até dei uma entonação maior nessa leitura. Se. Pois é, nós também nessa leitura aqui, nos versículos 5 a 6, já temos um grande spoiler do que virá na nossa próxima devocional. Como eu falei, poderia facilmente fechar em um estudo só, mas nós vamos verificar a importância desse se que eu tanto dei entonação na minha leitura. No versículo 1, por exemplo, meu filho, aí nós vamos lá para o primeiro se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Se. Então, esse se aqui, aceitar as palavras, guardar no coração os mandamentos, me levou lá para Salmo, capítulo 119, versículo 11. Vai estar aparecendo na tela os versículos para você ler comigo, mas nós vamos lá em Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, aceitar as palavras, guardar no coração os mandamentos, ou seja, tem que ter esse entendimento, guardar para não pecar contra o Senhor. É o primeiro se, a primeira condição, aceitar as palavras, guardar essas palavras no coração. Versículo 2, mais uma vez no versículo 2. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Mais um se. Então dar ouvido à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. Isso já me leva lá para Efésios capítulo 5, versículos 8 a 10. Mais uma vez estarei projetando aqui. Então a gente vai estar fazendo esse passeio pela Bíblia para a gente entender melhor o que a palavra de Deus tem para nós. Efésios capítulo 5, versículos 8 a 10, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, inclinar o coração para o discernimento, entender aquilo que de fato agrada ao Senhor, dar esse ouvido para a sabedoria, estar atento aos ensinamentos, para que a gente venha a ter esse discernimento. No versículo 3, nós podemos observar mais um ciclo de entonação. Se clamar por entendimento e discernimento, gritar bem alto. Então, nós temos aqui clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Então, esse clamor pelo entendimento, esse gritar bem alto para ter discernimento, nos leva a Tiago 1,5. Então, mais uma vez, passeando na Bíblia aqui, Tiago 1,5. É um passeio de fato. Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, esse clamor pelo entendimento, esse gritar bem alto por entendimento, peça ao Senhor. Ele vai dar. Ele dá de todo o coração. Peça a Ele, clame, busque no Senhor. Mais um si que eu tive uma entonação muito forte no versículo 4. Se procurar sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um ouro escondido. Então, buscar como quem procura a prata, procurar como quem procura a prata. E buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Olha só, olha a proeza, olha a condição que nós temos para buscar sabedoria. Como que quem busca um tesouro, como que quem busca prata. E aí eu tenho mais alguns versículos bíblicos que nos levam a isso também. O primeiro texto está em Mateus, versículo 6, 19 a 21, muito conhecido por todos, mas eu colei com vocês aqui, Mateus, versículo 6. É lá no Sermão do Monte que Jesus está falando. Então, nós temos aqui Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam.
mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, quando nós temos aqui o texto de Provérbios para buscar a sabedoria, como quem busca a prata, como quem busca um tesouro escondido, nós não estamos falando dessa riqueza aqui na terra. Nós não estamos falando de recursos, de tesouros, de prata que está aqui na terra, onde a gente vai correr o risco de perder. Não, é um tesouro além disso tudo, que é o que está, conforme nós lemos aqui em Mateus. Até porque também, lá em Ageu, capítulo 2, versículo 1, Ageu, sim, difícil encontrar esse livro na Bíblia, mas nós vamos lá. Nós estamos em Mateus, a gente volta um pouquinho aqui, Zacarias, voltando, Ageu. Então fica entre Sofonias e Zacarias, Ageu capítulo 2, versículo 8, quando a gente vai pensar, é buscar o tesouro, buscar o ouro, buscar a prata, não é aquele que a gente fala aqui da terra, até porque se for pensando nisso tudo, Ageu 2,8 diz o seguinte: tanto a prata quanto o ouro pertencem, declara ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, tudo isso pertence ao Senhor dos Exércitos. Tanto o ouro quanto a prata pertencem ao Senhor. Então, mesmo que eu tenha buscado prata ou ouro, tesouros aqui na terra, tudo pertence ao Senhor. Então, não é desse tesouro que a gente está falando. O tesouro, de fato, é aquele que está no céu, aquele que na vida eterna nós vamos poder aproveitar um pouco mais sobre isso. E aí, com base nisso, eu tenho apenas uma aplicação, porque as outras duas aplicações serão no próximo estudo, tá bom? Como eu falei, poderia ser apenas um estudo, dividir em dois para trazer a importância dessa conjunção que nós temos aqui, essa conjunção condicional, se. Então, o valor da sabedoria, condições, né? Conforme o título desse estudo está dizendo, são condições para que a gente possa de fato entender esse valor. E nós já temos aqui nessa leitura, nos versículos 5 e 6, o spoiler da próxima semana, ou no caso do próximo estudo. Atente-se à sabedoria, atente-se a ela. Nós já sabemos que ela clama, nós já sabemos que ela pune aqueles que não aceitam, aqueles que não dão valor para ela. Então nós sabemos disso. E agora nós temos as condições para adquiri-la. E nós devemos então estar atentos para assim nos tornarmos sábios. Estejam atentos a ela. Se ela clama, mas ela pune quem não a aceita, nós temos agora um conhecimento de condições para que a gente possa de fato entender o seu valor e adquiri-la. Então nós precisamos estar atentos à sabedoria. E aí, com base nisso, a grande ideia fica da seguinte forma: o tesouro mais precioso que podemos encontrar é a sabedoria que vem do Senhor. O tesouro mais precioso que podemos encontrar é a sabedoria que vem do Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.